O que leva uma mulher a se aventurar em uma prática até hoje predominantemente masculina? No programa de hoje vamos conhecer a história das primeiras aviadoras de 10 países diferentes a receber a Carta de Aviação. Algumas delas com importante participação na Segunda Guerra Mundial. Mulheres que ajudaram a construir o mundo e que passam despercebidas pelos livros de história. O Opinião Livre de hoje conversa com Luiz Eduardo Bueno de Andrade Celidônio em sua primeira aventura literária, Mulheres que Voam. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Linda a sua primeira incursão literária. Olha só que bonito que ficou, Mulheres que Voam. Fala um pouquinho desse início de carreira, né? Quer dizer, que resultado bacana. Olha essa capa. Muito legal. Muito Vamos legal. do começo? Vamos lá. Começo. Olha que coisa linda. Então, essa ideia surgiu numa oficina literária. Eu frequentava uma oficina para escritores e todo mundo escrevia o seu livrinho. Eu não tinha um tema e tal. Mas como também sou piloto, eu assinava umas revistas ligadas ao tema. E numa delas eu li um artigo sobre umas mulheres que durante a Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra, guardavam o espaço aéreo de Moscou. E aí eu me interessei porque nunca eu tinha ouvido falar em mulheres que tivessem voado assim, principalmente na guerra. Então eu comecei a pesquisar e aí eu tive uma ideia de fazer um livro das primeiras mulheres que receberam o brevet oficial em seus determinados países. Ok. E aí eu comecei a pesquisar, a estudar, comecei com consulados, comecei com uma série de coisas, até que eu comecei a encontrar o caminho, peguei o fio da meada e comecei a pesquisar. A internet a gente acha assim muita coisa, mas serviu como base da história. Então eu fui encontrando os nomes das primeiras mulheres de determinados países. Mas foi difícil essa pesquisa? Essa pesquisa, o que demorou foi porque eu tive que importar livros de vários países e depois traduzi-los todos aqui. Uau, que trabalho, hein? Então eu importei do Japão, tive que traduzir o japonês. Importei da República Tcheca, tive que traduzir o tcheco. Importei da Bulgária, tive que traduzir o cirílico. Então, tinha um texto da China, que eu precisava saber o que era, precisei traduzir o texto da China. Depois teve tradução de inglês e teve tradução de francês. Quanto tempo você ficou nessa pesquisa? Quantos anos? Foram 5 anos para escrever esse livro. Sim, porque essa trabalheira toda. Você tinha que contratar as pessoas ainda para fazer a tradução. Então, da tcheca, por exemplo, é uma curiosidade. Porque eu descobri no Brasil que existem 3 comunidades tchecas aqui. Uma em São Paulo, uma outra no Rio Grande do Sul e uma em Mato Grosso do Sul, Nova Andradina, Batayporã. E como eu tive fazendo em Nova Andradina a vida inteira, tenho primos também que tem terras lá, tudo. Um dia chegou uma tcheca procurando parentes que fugiram da República Tcheca na Segunda Guerra Mundial e vieram para o Brasil. E acabaram chamando meu primo para conhecer a tcheca e receber, porque eles falavam inglês. Essa tcheca acabou casando com meu primo e aprendeu o português muito rapidamente até. Então, nas minhas pesquisas, quando eu descobri o nome da aviadora tcheca... Tinha uma aviadora tcheca. Você pesquisou, só para a gente relembrar, 10 mulheres, você se concentrou nisso? Não, eu pesquisei várias, foram muito mais. Tá. Eu consegui material para fazer 12. Ok, 12. 12. Tá. E um desses capítulos é a tcheca? É a tcheca. Ok. Então eu levei para ela o nome da aviadora tcheca e disse para ela, olha, será que consegue descobrir se existe um biógrafo dessa aviadora na República Tcheca? Ela falou, vou ver para você. E descobriu e disse que tinha. Olha, tinha um livro lá. Que maravilhoso. Então, como ela vai uma vez por ano visitar a mãe, o livro foi encomendado. Nessa história, peguei um gancho. O filho dela veio para o Brasil fazer um intercâmbio na USP e eu conheci o filho dela. E eu estava procurando informações sobre uma búlgara.
E não tinha Que nada é de na outro internet, capítulo. que é de outro capítulo. E não tinha nada na internet sobre essa búlgara. Eu não sabia direito nem se ela era aviadora ou não. Ela estava ligada à aviação. Aí ele disse para mim, olha, eu tenho uns amigos estudando na Bulgária, eu vou perguntar para eles. Nossa, Depois de como um tem que tempo ser. voltou a notícia. Ele falou, olha, eles encontraram num sebo um livrinho sobre essa Raina Kasabova, não é isso? Eu falei, é isso mesmo. Luiz, que sensacional. Até parece assim, aquela coisa meio movida por uma mão divina que fala, peraí que eu vou te ajudar. Mas sabe que foi indo assim? Aí eles mandaram esse livrinho lá para a República Tcheca. Então, quando a Ruja, essa mulher do meu primo, foi visitar a mãe, ela me trouxe esses livros, os dois, da búlgara e da tcheca. Então, isso já demorou um pouco. Claro. Depois, ela disse para mim, então, olha... temos uma tcheca e uma búlgara, ok. Ela disse para mim, olha, você... porque a República Tcheca, ela costuma mandar para o Brasil professores para ensinar tcheco aos filhos de tchecos brasileiros. Olha que interessante. De graça, se eles quiserem aprender. Então elas vêm todo ano para essas comunidades. Para não perder, justamente. Para ensinar gratuitamente, enviada pelo governo. Aí a Ruja disse para mim, olha, em São Paulo tem uma amiga minha que está dando aula lá como professora. Eles passam um tempo no Brasil e depois voltam, né? Aí eu vim me encontrar com ela aqui. Encontrei com ela num shopping. Aí ela disse para mim, vou te levar na Associação Cultural Brasil República Tcheca, que eu nem sabia que existia. Aí fomos para a associação que é no Alto da Boa Vista, aquele bairro de estrangeiros que tem. Chegamos lá, tinham duas senhoras só, que estavam lá estudando tcheco, não sei o que e tal. Conversei com as senhoras, mostrei o projeto, e elas adoraram o projeto. E elas disseram, não, nós traduzimos para você. Nossa, e cada uma pegou metade do livro para traduzir. Falei, tá bom. Eu falei, olha, não tenho prazo, vocês podem traduzir sem problema nenhum. Bom, mas o sem problema nenhum demorou, eu entreguei para elas, acho que em agosto. Mas, Luiz, imagina traduzir um livro todo. O livro não era grande, metade até era foto, mas elas dividiram, né? Tá. Acertei com elas. Então, e elas me entregaram em fevereiro do outro ano só. Tá. Porque no meio do caminho, uma delas teve catarata. Que paciência, aí ela operou a catarata e esperar. Aí a amiga esperou ela curar para as duas me entregarem juntos o trabalho em fevereiro. Aí é que eu fui ler tudo que elas fizeram, juntar, e aí que eu fui elaborar o capítulo. Da que trabalho, então, né? Esse capítulo só da tcheca demorou quase um ano para sair. Mas valeu a pena? Ah, claro, valeu a pena. A história dela valeu a pena? Não, vale a pena. O que você pode dizer? Só resumindo, a história de todas vale a pena, porque são mulheres realmente que vieram com uma personalidade forte, diferente. Elas vieram para voar. Isso você, na verdade, você fez um paralelo, né, entre uma e outra, que você chegou à conclusão de que essas mulheres tinham uma personalidade diferente, é isso? Com certeza. Qual era o perfil delas? Elas eram muito, a personalidade era muito forte, elas eram tenazes nos seus objetivos, e é isso que elas queriam. Porque voar, eu sempre digo que é uma coisa que apaixona. Ou você é apaixonado e vai voar, ou você não, mais ou menos não voa. Tá. É como se você fosse mordido por uma mosca do voo. A mosca te pica e aí aquilo vem. Você não consegue e mais você ficar sem. Não consegue. Você tem que ir e elas decidem que é aquilo que elas querem fazer e fim de papo. Isso é homem e mulher? Homem e mulher. Mas que no pelo, caso pelo das, que você sentiu das homem mulheres. E mulher. É homem e mulher, que foi no meu caso também. Eu nasci com essa... Enquanto eu não tirei brevet, eu não sosseguei. Agora, tem uma história muito peculiar da chilena, por exemplo. Ela é uma mulher de super personalidade, desde criança. Ela não parava em escola nenhuma, não havia freira que segurasse essa menina. E o dia que ela viu um avião, ela falou, eu quero voar. E os pais fizeram de tudo para ela não voar. Trocaram de colégio, tiraram ela do interior, puseram ela em Santiago, e todos os colégios ela acabava sendo expulsa, porque as freiras não aguentavam a menina. Ela já dirigia sem carta, enchia o carro de gente. Então, um dia ela ficou doente. Teve uma doença que poderia ser fatal. E os pais ficaram super preocupados. E prometeram a ela que se ela curasse dessa doença, eles permitiriam que ela voasse. Ai, que coisa mais bonita. Então, ela curou da doença. E os pais não permitiram continuar enrolando. Então, o que ela fez? Ela um dia entrou no quarto do pai,
sabia que ele tinha uma arma escondida, pegou o revólver do pai, chegou para eles e apontou o revólver na própria cabeça e disse: se vocês não permitirem que eu voe, eu dou um tiro na minha cabeça agora. Que trágico, mulheres destemidas. Então, completamente decidida. Aí a mãe teve um surto e o pai acompanhou até o aeroporto. E aí ela foi fazer o curso. Entendeu? Que fascínio, né? Antes da gente falar de cada uma, nós já falamos de duas aí, pelo menos da tcheca e da chilena, um pouquinho, né? Uma pitadinha da história. Qual é o fascínio que existe em pilotar, em voar? Você agora dá o seu depoimento antes da gente saber o que realmente fez, por exemplo, essa chilena. Quer dizer, olha, se eu não for voar, eu vou morrer. Exatamente. Olha, Silvia, é uma coisa inexplicável. Porque Você quem tem um gosta, poder, né? Não, é fascinante voar. É uma sensação incrível. Eu não sei, é inexplicável De quê? realmente. De poder? Não, não é de poder, é uma sensação de liberdade, mais do que nunca, né? Porque você está lá em cima, está no ar, está vendo tudo embaixo. Não, a sensação é muito boa. É uma coisa muito inexplicável. Você sente melhor que tudo, sabe? Você está lá em cima, você fala assim... Bom, não, mas tem que ter aqui eu tô vocação, eu feliz. não sei. Não, tem que ter vocação. Tem que ter vocação. Agora, Exatamente. só o seguinte, essas mulheres, a gente está falando do perfil delas, né? Você falou que elas são mulheres fortes, todas são mulheres fortes. Mas nós estamos falando de uma época em que isso não acontecia de jeito nenhum. Pois Mulher é. podia ser forte, mas ela ficava em casa quietinha. Pois é. É por isso que eu tratei de pegar as primeiras. Porque todas têm uma história assim. Porque começou em 1910. O primeiro brevet oficial do mundo foi francês. Foi o primeiro da França e o primeiro do mundo. E era exatamente isso. Elas davam troço. Tinha que voar, porque tinha que voar. Então elas iam em busca do curso, tiravam o seu brevet. Quer dizer, E era permitido, então, né? Não, era permitido. As mulheres embora podiam voar, quer dizer, nenhum homem tinha nada contra. todos tinham tudo contra. Que achavam que o lugar de mulher é pilotando fogão, não avião. Sim, sim. Então, elas... A Nésia Pinheiro Machado foi outra também, que era do interior. E quando pousou De quem você está falando? A Nésia Pinheiro Machado, que é brasileira. Quando pousou um tenente com um avião em pane na cidadezinha, ela ouviu aquilo, correu. Na hora que ela viu o avião, ela ficou fascinada. Dali para frente, ela disse: a minha vida vai ter que ser essa, eu vou ter que voar. E ela esperou que ele consertasse o avião, fez um voo com ele e insistiu tanto que ele deu uma carta a ela para que ele procurasse um amigo dele na Força Pública de São Paulo, porque naquele tempo os aviões eram da Força Pública de São Paulo. Não existia Departamento de Aviação Civil, não existia Força Aérea, nada. E tanto que ela veio para São Paulo com a carta de apresentação e foi voar. E voou muito, ela tem muita história. A Ada Rogato, então, que é outra brasileira... Não, só estou falando assim, já estamos fez falando... Coisas, eu não, fazer... eu estou dando uma pincelada. Fez coisas muito piores até que a Nésia, piores, né? Mas você vai contar daqui a pouco. Deixa eu fazer o intervalo? Pois não. Então tá bom. Eu já volto a nossa conversa aqui no Opinião Livre, um instante só. Até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. O Opinião Livre está de volta, conversando com o Luiz Eduardo Bueno de Andrade Ceridônio em sua primeira aventura literária, Mulheres que Voam. Mulheres, como ele disse, que nasceram para voar. Assim, tiveram o primeiro contato com o avião, né? Fulminante. E assim, foi uma paixão fulminante, todas elas têm em comum isso, né? Tanto, no primeiro bloco nós falamos de uma tcheca, também de a história de uma chilena, e terminamos o primeiro bloco falando das brasileiras. E eu até te cortei para a gente continuar nesse bloco falando da segunda brasileira que você estava falando, da Ada Rogato. Ada Rogato. Foi aqui em São Paulo? Como é que foi? Aqui em São Paulo, ela era paulista. Aliás, as brasileiras têm uma curiosidade, na verdade são 3. As 2 primeiras a tirarem o brevet
foram Teresa de Marzo e Anésia Pinheiro Machado. Porque elas tiraram juntas, coincidiu de se encontrarem, prestaram o exame no mesmo dia. A Teresa de Marzo começou a voar antes e prestou o exame primeiro, foi aprovada. A Anésia fez o exame em seguida, foi aprovada. Então, em 17 de março de 1922, elas oficialmente estavam brevetadas. O documento não chegou porque só existia um órgão internacional na França que emitia os brevets. Então, os brevets chegaram em abril, mas elas, a partir de 17 de março, estavam brevetadas. Então, foram praticamente juntas. Mas a Anésia teve toda uma vida de voo. E a Teresa começou voando. Depois que ela casou-se com o seu instrutor, ele resolveu que bastava um aviador na família e não seria ela. Entendi, olha só. Ela continuou no ramo, montou hangar, escola, oficina, mas não voou mais. Enquanto que a Anésia não, passou a vida voando. E aí vem a Ada Rogato, que não foi a primeira do brevet, mas foi a primeira de planador. O primeiro brevet de planador no Brasil foi a Ada Rogato. E a Ada Rogato fez coisas incríveis, incríveis. Como, por exemplo, ela bateu o recorde de distância feminino na época, quando ela fez um voo com um avião pequenininho, um Cessna 140. Eu tive um avião desse, foi meu primeiro avião. Olha, coincidência. É um aviãozinho só de 2 lugares, é um avião que tem muita limitação. Ela atravessou a Cordilheira dos Andes com esse avião. E ela foi. Sozinha? Sozinha. Nessa época viajava sempre sozinha? Não, ela nunca quis levar ninguém. Sempre viajou sozinha. Nossa, sempre. que destemida mesmo. Que Ela foi da Terra do Fogo ao Alasca. Pilotando. E depois ela voltou pela costa leste dos Estados Unidos, atravessou os Estados Unidos e veio pela costa leste até São Paulo de novo. Então, ela bateu o recorde de distância, ela voou mais de 51 mil quilômetros sozinha. Nenhuma mulher tinha, até então, feito um voo nessa distância. E além disso tudo, ela conseguiu levar ela foi o primeiro piloto homem e mulher a cruzar a selva amazônica. Ela fazia uma rota que até hoje consideram perigosa. Ela foi a primeira a fazer naquela época. Depois ela conseguiu outra coisa incrível. Como ela era pilota de planador, ela conhecia bem as correntes de vento. As térmicas, né, que fazem o avião subir. Então ela pegou esse avião, preparou o avião, junto com um professor de física da USP, que era amigo dela, tirou peso, uma série de coisas e tal, e resolveu ir a Bogotá, que é o aeroporto mais alto do mundo. Quer dizer, já era um desafio. Já era um desafio porque o avião é muito fraquinho, o motor é muito pequeno. Então, como o motor funciona com mistura ar-combustível, quanto mais rarefeito o ar vai ficando quando você sobe, menos potência o motor vai tendo. Então, chega uma hora que o avião não consegue subir mais. Isso é o nome que se dá a teto de voo do avião. É o limite que o avião tem. Dali para frente, o motor não consegue mais puxar, ele não sobe. Nem que você queira. Ele fica ali limite e só existe desce. até hoje. Esse limite existe. Teto de voo, aí ele Existe fala, o limite. comandante fala. Porque não consegue subir mais. Não consegue por causa subir da pressão. mais. Porque o ar é muito interessante. rarefeito. Isso principalmente nos aviões que não são jato, a pistão. Aviões pequenos. Então, cada um tem o seu teto de... Você não consegue passar de certa altura. Tá. E a Ada foi pousar em Bogotá. E como ela conseguiu, só ela sabe. Na verdade, ela com os conhecimentos de planador, ela conseguiu pegar as correntes de vento e ela subia. Foi subindo mais do que deveria. E ela conseguiu pousar em Bogotá. E foi super homenageada. Imagina. E ninguém acreditou que ela chegou lá com esse avião. Então puseram o avião dela numa praça para que todo mundo visse o avião dela, que ela tinha chegado lá. E depois ela voltou para o Brasil. Que impressionante, ganhou que legal. Foi homenagens do brigadeiro, de Bogotá, da Bolívia, tudo. Agora, Luiz, me interessou muito saber as mulheres que participaram da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Porque eu até fiz a abertura falando que a história, né? Elas tiveram uma importância muito grande na Segunda Guerra e a história deixou de contar. Não, tiveram. Assim, a Hannah Reiters, por exemplo, que é uma alemã, ela esteve no Brasil antes da guerra, convidada por Assis Chateaubriand, que era um empresário, dono dos Diários Associados. Ele era um incentivador da aviação civil no Brasil. Os alemães eram campeões de voo à vela. Eles ficaram os melhores pilotos do mundo, se tornaram, porque depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi proibida de produzir avião. O voo à vela. Então o voo à vela, que chama, é o voo de planador. Tá. Eles eram craques nisso. E nesse grupo tinha só uma mulher.
E a Assis Chateaubriand os trouxe ao Brasil para incentivar o voo no Brasil. Tá. Eles se apresentaram no Rio de Janeiro e em São Paulo. E em São Paulo teve uma curiosidade, porque a Hannah Heitech, ela, quando decolou, foi rebocada do campo de Marte, num determinado momento, elas soltam o cabo. O planador fica por conta própria quando eles encontram uma corrente térmica para poder subir. Na verdade, ela pegou uma bolha térmica, não foi uma corrente, e ela acabou não conseguindo subir. E ela já estava sobre a cidade de São Paulo. E ela ia ter que pousar, e ela não ia conseguir voltar ao campo de Marte. Então, em 1936, que foi isso, ela conseguiu encontrar um campo de futebol com uma partida em andamento, que era na Rua do Glicério, ao lado das indústrias Pinhatari. Ela veio para pouso. Ela disse que conhecia uma palavra só em português, quando ela diz num livro dela que ela escreveu, que era cuidado. Então ela começou a gritar, cuidado. Dava para colocar... Quando as pessoas perceberam... Não, mas dava para colocar a cabeça para fora e começar a berrar, né? Exatamente, no planador. E ela, cuidado. Quando as pessoas perceberam, saíram, o pessoal parou de jogar, limpou a área e ela pousou no campo de futebol. Que incrível, que legal. Quando ela saiu do avião, que viram que era uma mulher, então os homens Mais invadiram ainda, né? o campo, aí todo mundo jogava o chapéu pro ar e mandava beijo para ela. Nossa, cena de filme, né? Cena de filme. E ela disse, e isso está retratado, né, na reportagem. Eu achei a reportagem no arquivo do Estado. E aí depois ela foi para a guerra? Aí ela chegou à Segunda Guerra Mundial e ela se tornou pilota de prova da Luftwaffe. Pilota de? Provas de da quê? Luftwaffe. O que é isso? É a Força Aérea Alemã. Tá. Ela era amiga de um general, ele a colocou lá. E ela tornou-se a queridinha do Hitler. Ela voou todos os aviões que os alemães inventaram, inclusive o primeiro helicóptero inventado pelo Fokker. Essa mulher voava muito, ela era considerada, se não a melhor aviadora mulher daqueles tempos, está entre as 5 mulheres melhores. Ela era incrível. Sofreu vários acidentes, até caiu o nariz no colo. Ela saiu do avião com rachadura na cabeça, com o nariz na mão, segurando, com costelas quebradas e tudo. Demorou 6 meses para os cirurgiões de Hitler colocarem ela em forma outra vez. E ela voltou a voar. Então, acabou a guerra, ela não fez missão. Ela voltou para o Brasil depois da guerra e ela fez muitas outras coisas pelo mundo. Na Índia, na África, enfim. E agora, outras mulheres que também fizeram parte da guerra. Existem 2 órgãos. Os ingleses, como estavam muito sozinhos, lutando numa Europa germanizada, praticamente sós, não tinham muito o que pensar. Todas as pessoas eram indispensáveis. Tá. Então eles puseram todas as mulheres para trabalhar. Na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. E na Aeronáutica criaram um corpo de auxiliares de tráfego aéreo. O que essas mulheres faziam? Elas levavam os aviões da fábrica para as bases aéreas e levavam os aviões que estavam baleados para as fábricas para consertar. Tá. Com isso, elas liberavam os homens para as frentes de batalha. Olha, interessante. E ocuparam esse espaço todo. E uma revolução feminina isso, né? Os voos eram incríveis, porque elas tinham que voar naquele mau tempo da Inglaterra e tal. Inclusive, foi o que aconteceu com a chilena. Ela saiu do Chile para fazer isso. Para fazer voar, ela queria ajudar, né? Ela tinha descendência francesa, ela queria ajudar os franceses. Os franceses recusaram, botaram ela para os ingleses. Aí os ingleses aprovaram. Aí os franceses queriam que ela fosse para a França, mas aí ela continuou na Inglaterra. E ela fez parte dessa ATA, Auxiliares de Tráfego Aéreo. E aí ela conta histórias incríveis, que ela voava pela Inglaterra, às vezes em meio à bateria antiaérea, porque os alemães chegavam próximos à costa da Inglaterra, então eles eram bombardeados, e às vezes ela estava voando, levando um avião, se encontrava no meio de um bombardeio, era só bateria antiaérea explodindo para cá e para lá, e ela coisa voando maravilhosa. no meio Parece que você está relatando um filme para mim. E isso sozinhas, né? Sozinhas. Imagina naquela época que as mulheres ficavam em casa, de repente, no caso ele está contando aqui, da Inglaterra, que acreditam, não podem dispensar ninguém, aí sim é uma revolução, porque as mulheres voltam e começam a entrar no mercado de trabalho, saem das suas casas, se sentem úteis e ainda fazendo esse transporte aéreo no meio das batalhas. Isso é incrível, isso te impressionou, né? Não, me impressionou. Não, mas é isso que eu digo, eu
gostei muito de escrever o livro, porque eu descobri histórias incríveis delas. Isso até me emociona, porque é uma coisa que não se fala nisso. Não. Por isso eu resolvi escrever o livro. É, antes de mais nada, uma homenagem às mulheres. Tem que se falar. E os americanos montaram a mesma estrutura, mas com muito preconceito. Os americanos chegam ao ridículo, às raias do ridículo, com o preconceito contra as mulheres. Montaram muito na marra. Isso depois da Inglaterra, né? Permitiram as mulheres voar, fizeram o mesmo serviço. Mas eles não permitiam que as mulheres voassem junto com homens, nem que fossem para o mesmo lado dos homens. Se os homens iam para o norte, as mulheres tinham que ir para o sul. Olha. Isso para que depois não viessem a dizer que estavam prevaricando com o material do governo. Entendi. Então, Desde essa época já se protegiam em relação a assédio, essas coisas. Juntos nunca, nem pensar. Só que os homens tinham facilidade de voltar para as bases aéreas. E para as mulheres eles não davam essa facilidade. A Inglaterra dava. Elas tinham nos trens cabines reservadas para poderem voltar para os campos e para poderem descansar. Os americanos não. Os homens voltavam de avião. As mulheres tinham que se virar para chegar nas bases depois. Quer dizer, você faz aqui um relato, a gente já está chegando no final do programa, você faz aqui um relato de épocas, a pesquisa maravilhosa, você está falando de 12 países diferentes, 12 histórias diferentes, 12 mulheres diferentes, tudo que elas tiveram que passar para conseguir ir atrás do sonho delas, né? Exatamente, exatamente. E agora, os americanos, depois que terminou a guerra, sumiram com as mulheres. Não, trabalho para a mulher não tinha nenhum, porque aí elas começaram a tirar o trabalho dos homens. E lacraram esses arquivos por 35 anos, o que dificultou muito aos historiadores descobrirem certas histórias. Isso é até recente, essas histórias nos Estados Unidos. Barack Obama ainda distribuiu medalha para mulheres que voaram nessa época. Olha, o Barack Obama. Quer dizer, o reconhecimento ainda está sendo agora dessas mulheres. E na Rússia, você queria saber da guerra, foi o único país do mundo onde as mulheres realmente lutaram na Segunda Guerra Mundial. É mesmo? Existia uma aviadora chamada Marina Raskova. Ela foi uma heroína da União Soviética e ela convenceu Stalin. Né? Stalin precisava de heroínas. E essa heroína, as pessoas vão conhecer lendo o seu livro, que não vai dar tempo de contar a história dela. Qual é o nome dela, para as pessoas saberem? Das que voaram? Não, essa daí de Stalin, que a gente está terminando o programa. A Marina Raskova, quem conseguiu montar. Gente, então fica aqui a dica, esse livro maravilhoso, Mulheres que Voam. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. E parabéns por essa pesquisa e defendendo as mulheres e mostrando a história delas, dessas mulheres destemidas e corajosas. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada pela sua presença aqui, tá? Ótimo. Que seja o primeiro de muitos, tá bom? Assim espero. Nossa Opinião, o livro de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.